Gonçalves de Oliveira, José de Melo, José Francisco de Lima, José Roberto Mendonça, Josué Pereira Silva, Marco Antônio de Oliveira, Maria de Lourdes Evangelista, Miguel Francisco de Lima, Zete Bombeirinho, Saulo Góes de Albuquerque, Sebastião Carlos do Nascimento, Sérgio Baganha, Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, presente. Presente a maioria absoluta dos senhores vereadores, como determina o parágrafo 2º do artigo 107 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de Lei 30/2016 dispõe sobre instituir o Maio Amarelo para a conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do município de Barueri e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1º. Fica instituído no município de Barueri a ação de conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito denominada de Maio Amarelo, a ser comemorada anualmente durante o mês de maio do dia 1º ao dia 31. Parágrafo único. O símbolo da ação aludida no caput deste artigo será um laço na cor amarela. Artigo 2º. No mês de Maio Amarelo fica o poder público autorizado a estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e a iniciativa privada, com o objetivo de realizar ações e movimentos de conscientização no trânsito, além de atividades educativas e preventivas, visando a defesa da vida e o fomento à participação da população num trânsito seguro e saudável. Artigo 3º. O mês de maio, a ser comemorado anualmente, a campanha Maio Amarelo passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Barueri. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 30 dias contado da data de sua publicação. Plenário Vereador Agir Salles Nemer, 13 de maio de 2016. Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata, autor. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 30/2016, de autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, o Cascata, que dispõe sobre instituir o Maio Amarelo para conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito, no âmbito do município de Barueri e da outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Cascata. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa, os internautas que nos assistem, eu queria, de antemão aqui, pedir um apoio dos nobres pares para a gente aprovar esse projeto de lei, esse projeto que vai chamar Maio Amarelo, um projeto de lei que tem como objetivo cuidar da população quanto aos perigos de trânsito na cidade de Barueri, além de instruir e educar a população por meio de ações e movimentos da sociedade civil e do poder público, especialmente como a conceituada Demutran, agente de trânsito, e da iniciativa privada, incorporar o Maio Amarelo ao calendário oficial de evento da cidade de Barueri. Isso tem como, senhor presidente? Eu creio e acredito que só educando, fazendo as palestras, divulgando, Silvio Macedo, que a gente pode sim educar
os nossos motoristas e principalmente a nossa nova gerações de motoristas, esses adolescentes aí que estão prestes a fazer 18 anos, querem tirar a habilitação, comprar seus automóveis, porque Barueri hoje é até uma cidade diferenciada no trânsito, visto a algumas cidades. Eu lembro que no prefeito anterior do Gil Arantes, chamava prefeito do bairro, tinha aquele Educar no Trânsito da Demutran. E aquilo, por incrível que pareça, aqueles adolescentes que estavam virando homem, estavam pegando suas habilitações, aprenderam muito. Hoje a gente vê a cidade de Barueri, muito motorista parar na faixa de pedestre, para o pedestre ultrapassar, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança. Eu me deparo com muitas pessoas que vão para a balada e levam o seu motorista que não bebe para dirigir. E por isso que eu fiz esse projeto de lei, queria pedir o apoio aqui do Nobres Pares para a gente aprovar isso, para que no futuro a gente tenha uma cidade totalmente educada no trânsito. Uma cidade onde o motorista pode preservar a vida do cidadão. O que me levou a fazer esse projeto, eu estava o mês passado, por volta do meio-dia e meio, vindo do Parque dos Camargo, e ali na Avenida Washington Luiz, em frente ao gabinete do vereador Robertinho, eu vi um cidadão de moto, saiu de trás do ônibus, do jeito que ele saiu, ele foi, e ele atropelou uma criança de 10, 12 anos, mais ou menos, e aquilo me comoveu, a criança gritando, com a perna quebrada, uma notinha de R$20 na mão, provavelmente a mãe pediu ao pai para comprar alguma coisa, na padaria, que era bem de frente à padaria, e o cara atropelou aquela criança. Eu vi o sofrimento dela, o desespero da mãe quando chegou. E eu creio que por meio de educação, prevenção ao trânsito, levando a mensagem à nossa população, aos nossos motoristas, nós vai ter sim uma cidade educada no trânsito. E a gente peça apoio aos Nobres Pares aqui, para nós apoiar esse projeto, aonde a partir do ano que vem, todo mês de maio vai chamar Maio Amarelo, e vai ser o mês todo de palestra, conscientização, de levar a mensagem aos nossos motoristas, o doutor Juricaba, para que nós possamos, assim, ter uma cidade no futuro mais educada do que o que é. Porque a nossa cidade, ela já é uma cidade educada. Nós vemos muitos motoristas conscientes, né? Muito motorista que usa o cinto de segurança, repetindo aqui, que para na faixa de pedestre. Eu fico muito contente quando eu vejo um motorista que respeita a faixa de pedestre, que respeita o limite de velocidade das nossas vias, né? Eu me deparo com um motorista, eu moro naquela Brigadeiro, doutor, quando dá 5 horas para 6 horas, que é o horário das crianças sair, nós vemos motorista passar ali na velocidade de 60 km por hora. É uma velocidade muito rápida para transitar em uma avenida daquela, né, bastante movimentada. A gente pega o Exército Brasileiro, a estrada de Jandira, as outras vias da cidade, nós vemos que a quilometragem ela é 60 km a hora. E a gente se depara na estrada velha de Itapevi, nas nossas vias, motoristas acima de 60 km a hora, aonde que não tem jeito, não tem como um decorrer de um motorista 60 por hora, em 10, 15, 20 metros, ele fazer uma freada e não machucar ninguém, uma criança atravessar. E criança, infelizmente, ela não olha para o lado quando ela vai atravessar a rua, do jeito que ela vem, ela atravessa. Então, eu queria pedir o apoio aqui do Nobres Pares, para que a gente possa, sim, aprovar esse projeto, um projeto de grande importância, bem simples, mas de grande importância, que com certeza vai estar salvando muitas vidas e muitos acidentes na nossa cidade futuramente. Que nossos motoristas saibam que quando ele sai, ele tem que pôr o cinto de segurança. Que ele saiba que ele tem que respeitar as velocidades das vias públicas. E que nas avenidas onde há criança, onde há escola, que ele tem que andar 30, 40 por hora no máximo. Não dá para andar mais do que isso. Então, essa é a minha mensagem. Queria pedir aqui a compreensão do Nobres Pares aqui mais uma vez e falar que é um projeto simples, mas de grande importância para a nossa cidade, para salvar a vida
e salvar a nossa população do trânsito. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre instituir o Maio Amarelo para a conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do município de Barueri e da outras providências. Com a palavra, vereador Saulo Góes. Presidente, quero parabenizar o Cascata aqui pela visão dele, por entender. E depois estava olhando aqui, na verdade, uma resolução da ONU, que teve um encontro, né, em 2010, em março de 2010, onde foi tratado, no caso, como esse período, no caso de 2011 a 2020, que diz o seguinte, no caso, né, a década de ações para a segurança do trânsito. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer de benefício para a população, no modo geral, isso a nível de Barueri, Estado, União, etc., ou seja, vai ser de grande valia. Ou seja, tudo que você faz, Cascata, parabéns pela tua visão, parabéns pelo seu entendimento. Mas e aqui, eu quero mandar um recado aqui para os secretários nossos, secretários, e para o prefeito também, que pague as contas da empresa, no caso aí, prestador de serviço, no caso, a empresa que hoje fornece o serviço da parte de semáforos, sinalização da cidade. A cidade não tem sinalização, Lombadas não tem sinalização. Você vê no caso aí a Rua da Prata, Cascato, que é a Rua da Secretaria de Segurança, né? Então, ou seja, é bacana, parabéns, Cascato, pela tua iniciativa aqui, parabéns pelo teu projeto, mas fica a dica aqui, para que o secretário pague as contas da empresa que presta serviço hoje, porque com certeza vai de encontro o teu projeto também aqui, Cascata, que você fala aqui nas explicações, né? Que é a Organização das Nações Unidas, por meio da sua Assembleia Geral das Nações Unidas, editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como década de ações para a segurança de trânsito. Isso aqui é saudável, é muito bacana. Suas explicações, você foi enfático também aqui, mas dizer que o prefeito também estará colaborando se ele fizer a parte dele também, porque o vereador vem aqui, entra com um projeto na casa e o prefeito não dá andamento, ou os secretários não fazem o que tem que ser feito. Parabéns, Cascata, você tem o meu voto desde já. Sucesso. Ainda em discussão, projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre instituir o Maio Amarelo para a conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito, no âmbito do município de Barueri e da outras providências. Não havendo vereadores queira discuti-la, em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa é encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Com a palavra, vereador Cascata. Tranquilo, dona Maria. Senhor presidente, eu só queria aqui agradecer ao Nobres Pares pela compreensão, né, por saber da importância desse projeto para a nossa população e falar para a nossa população que não tenho dúvida que o prefeito vai sancionar esse projeto, o nosso prefeitão, e falar para a população que não foi só o vereador Cascata, e sim todos os vereadores dessa casa que aprovou, né, Zé Baiano? O vereador só fez o projeto banhoso e o Nobres Pares não apoia, não aprova o projeto era rejeitado. Então, parabéns para todos os vereadores dessa casa, Toninho, e deixar aí a população, a plateia que nos assiste, os internautas, falar que o vereador Cascata, ele foi só o mentor do projeto, mas contou com a colaboração de todos vocês para aprovar. Então, eu queria agradecer vocês aqui, viu? Muito obrigado e tenham uma boa semana a todos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miguel de Lima. Senhor presidente, eu quero registrar, agradecer a presença do companheiro de PRP, Tony Sarita, que sábado fez uma reunião com lideranças, apesar daquele frio todo. Tony, seja bem-vindo, essa casa é sua. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 03/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Geraldo José Michelotti. A Câmara Municipal de Barueri decreta,
Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Geraldo José Michelotti. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência a solenidade de outorga do título respectivo. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário vereador Agi Salles Nemer, 6 de junho de 2016. Fábio Luiz da Silva Hormens, vereador. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 3/2016, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, que dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Geraldo José Michelotti. Em discussão. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, em votação. A votação é nominal, quórum de 2/3. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em suas bancadas para a votação. Votação 2/3. Aprovado com 20 votos em única discussão e votação. A Secretaria Legislativa para baixar o competente decreto legislativo. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabião. Senhor presidente, quero aqui, na pessoa do vereador Viane Gonçalves, agradecer os demais companheiros, agradecer a todos meus amigos, meus parceiros. Vereador Jânio, obrigado por ter votado no meu título, viu, vereador? Agradecer aos demais vereadores aqui, os nobres pares,
aqui, de forma única aqui, dizer que vocês são uma Câmara muito boa, atuante, meus parceiros, meus amigos. Estamos dando o título para uma pessoa realmente merecedora, que eu farei aqui no dia que ele vir receber a homenagem, as devidas homenagens e falar um pouquinho da pessoa dele. Muito obrigado a essa Casa de Leis. Solicita ao senhor secretário que continue. Solicita a primeira secretária que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Decreto Legislativo número 03/2016, que dispõe sobre saudação do Decreto Legislativo número 6808/2013, de 6 de agosto de 2013. Sebastião Carlos do Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores do município de Barueri, do Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona o seguinte decreto legislativo. Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, torna-se nulo de todos os efeitos o decreto legislativo de número 09/2013, de 8 de agosto de 2013, que reprovou as contas anuais, processo número 001/076/26/11 do chefe do Executivo Municipal no exercício de 2011. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Barueri, 13 de junho de 2016. Sebastião Carlos do Nascimento, presidente. Coloco em discussão o decreto legislativo número 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. Em discussão. Com a palavra, vereador Saulo Góes. Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos presentes, imprensa, todos os vereadores presentes nessa tarde. Presidente, no ano de 2013 foi colocada para apreciação dessa Casa de Leis as contas relativas ao ano de 2011 do município de Barueri. Na época, nós vereadores, todos nós que aqui estamos, recebemos juntamente com os demais documentos, né, todos nós, um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que na época contava com o vereador Miguel de Lima como presidente. O parecer emitido pela comissão conclamava os vereadores, abre aspas, agir em nome do cidadão que clama por moralidade pública, fecho aspas. Eu quero ler aqui a página 2 aqui da época do decreto.
Esse aqui, na verdade, é o decreto legislativo 09 de 2013, né? O parecer da comissão, tá? Eu vou abrir aspas aqui e dizer o seguinte: que em 2/3 de 2011, a Prefeitura Municipal de Barueri contratou com o Zezé de Camargo Luciano Show por R$369 mil, quando a mesma dupla pela Prefeitura Municipal de Inhambupé pelo valor de R$160 mil e pela Prefeitura Municipal de Coreal por R$180 mil. Em 6/1 de 2011, a Prefeitura Municipal de Barueri contratou o artista Lázaro uma apresentação pelo valor de R$102 mil, quando o governo do Distrito Federal contratou pelo mesmo valor, mesmo cantor Lázaro, por R$45 mil. Em 6/1 de 2011, a Prefeitura Municipal de Barueri contratou o show com a cantora Cláudia Leite pelo valor de R$694 mil, quando a Prefeitura Municipal de Salvador contratou pelo preço de R$484.935. Não bastante tudo isso, as contratações, muito embora os artistas não mantivessem exclusividade com algum empresário, ocorreu com inexigibilidade de licitação. Tudo isso, nobres pares, fere mais um princípio que norteia os atos do poder público, chamado razoabilidade. Excelência, o parecer apresentado esclarece a importância de nós, como agente público, levarmos essa missão tão a sério. E eu quero compartilhar aqui mais uma vez, aqui na página 8, na época o parecer da comissão, que diz o seguinte: somos guardiões das pessoas que representamos. E por tal motivo, não podemos e não devemos fraquejar, especialmente diante de fatos relatados nos presentes autos, capazes de indignar toda e qualquer pessoa. Antes de sermos políticos, somos gente. E não é possível, numa análise como ser humano, diante de tantas injustiças sociais que ocorrem nos 4 cantos desse país, admitir que sejam realizados, não shows, no sentido literal da palavra, mas a farra com dinheiro público, em detrimento de um povo que sofre com a ausência de diversos serviços públicos, admitir tanta bandalheira, o que nos leva, no mínimo, a uma reflexão. Ao contrário do que ficou consignado na defesa, não perseguimos o ex-prefeito Rubens Furlan, ou quem quer que seja. O que perseguimos é tudo aquilo que se faz, que faz dos princípios que devam nortear os atos do poder público, consagrado na Constituição Federal Pátria, que, aliás, juramos defender no dia da nossa posse como parlamentares do município de Barueri. Alô? O parecer apresentado esclarece a importância de nós... Não, senhor, depois eu faço, depois eu dou para o senhor. A sua educação está abaixo de O parecer apresentado esclarece a importância de nós, como agente público, levarmos essa missão tão a sério. Não cabe a mim aqui nesse momento levantar todos os motivos pelos quais as contas de 2011 foram rejeitadas, mas para clarear a mente dos ouvintes, vou me ater a um ponto: os shows contratados naquela ocasião. O decreto legislativo número 9 de 2013, que rejeitou as contas municipais de 2011, a menos que seja suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, deixa o ex-prefeito Rubens Furlan inelegível por 8 anos. Diz a lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990, em seu artigo 1º, são inelegíveis, o inciso 1º, para qualquer cargo da linha G, os que tiverem contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitados. A situação pela qual estamos passando hoje me faz lembrar de um conto de fadas, A Bela Adormecida. Como pode uma pessoa adormecer durante 3 anos e de repente acordar e se lembrar que precisa espernear, se lembrar que teve as contas rejeitadas? Seria hoje uma conveniência? Um momento político oportuno? Ou simplesmente porque 2 grupos políticos ficaram de bem? Voltaram a ser amiguinhos? Me causa espanto maior em saber que não foram
os personagens que mudaram. Todos os personagens presentes em 2013 estão presentes hoje aqui. O que mudou? A escrita do parecer continua a mesma. As assinaturas não sumiram do papel. Em 2013, o vereador Miguel de Lima afirmou que a análise das contas foram feitas de maneira técnica e criteriosa, que na oportunidade o dinheiro público estava sendo jogado pelos ralos, enquanto a população precisava de mais investimentos em moradia, saúde e educação. Será que o ralo devolveu esse dinheiro que havia sido desperdiçado? Até mesmo o presidente em exercício na época, vereador Chico Vilela, afirmou que não havia motivo para se falar em cerceamento de defesa, pois fora permitida a ampla defesa, tanto na Câmara como no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acontece que se o ex-prefeito tivesse motivo suficiente para ver esse decreto legislativo anulado, ele teria ingressado com uma ação na Justiça há 3 anos atrás. E como a Justiça não socorre aos que dormem, hoje ele vem aqui, como uma princesa, pedir um beijo para tirar o encanto da inegibilidade. Queridos, não estamos aqui para fazer mágica, nem tirar encanto de ninguém. Nosso trabalho é um trabalho muito sério. Não é possível que um plenário soberano tenha tomado uma decisão e 3 anos depois, sem que nenhum fato novo ocorresse, os mesmos vereadores, como num passe de mágica, mudem de opinião. Será mesmo mágica? Isso me cheira outra coisa, mas tudo bem. Pense bem, nobres colegas, porque dependendo do que vocês decidiram hoje, terão sua vida política comprometida por 8 anos. O que eu quero dizer, excelência, eu já dou uma parte para você, Cascata, bonitinho, por gentileza, tá? Eu quero dizer o seguinte, que aqui, no site da Câmara, da nossa Câmara, com data do dia 8/8 de 2013, está aqui, das 10h08, foi publicado isso aqui no site da Câmara, depois vocês podem buscar depois lá, viu, gente? Data do dia 8/8 de 2013. O vereador Miguel de Lima diz o seguinte: afirmou que a análise das contas foi feita de maneira técnica e criteriosa. Meu julgamento foi técnico. Quando a população nos elege, né? Ela deixa em nossas mãos a responsabilidade de cuidar dos interesses do município, afirmou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Aí abro aspas aqui mais uma vez. É o dinheiro público sendo jogado pelo ralo, enquanto a população precisa de mais investimentos em moradia, saúde e educação, afirmou naquele momento o então presidente da comissão, nosso vereador Miguel de Lima. Eu vejo aqui hoje, né, está aqui nas minhas mãos aqui, o parecer com data do, né, está aqui nas minhas mãos, muito bem elaborado, né? Eu não vejo motivo, na verdade, para que voltem de novo, porque como eu falei, continuamos os mesmos, não mudou nada, com exceção do nosso amigo nobre. Eu quero deixar aqui um abraço aqui para a família do nobre amigo vereador Júnior Munhoz, né, que não está presente, que com muita seriedade voltou naquele momento, com muita dor no coração, porque está passando por um processo muito, muito difícil de saúde. Mas eu quero dizer para os senhores, o que está aqui hoje em jogo é um negócio muito sério. Por que só depois de 3 anos? Hoje foi lido aqui na casa, aqui, né? Estou aqui nos documentos, que falaram que foi cerceado o direito de ampla defesa do então, na época, o presidente, do ex-prefeito, desculpa, Rubens Furlan. E hoje foi lido aqui na casa, né, com data do dia 8 de junho de 2016, a decisão que o nosso presidente Carlinhos Açougue colocou aqui. Eu quero aqui fazer uma leitura aqui, Carlinhos. Registrou que, intimado para oferecer defesa, teve a oportunidade de destacar tais irregularidades e que reiteradas vezes pontuou que a Câmara não poderia rejeitar as contas, mas ainda assim as contas foram apreciadas. Então, assim, teve defesa, teve sim direito à ampla defesa, e teve também naquele ano, doutor Antônio, sustentação oral aqui na Câmara, tá?
Então, quero colocar aqui ainda, que esse, aí continua aqui no caso, aqui, o parecer do nosso presidente, né? Diz assim, esse apartado da prefeitura, com objeto relacionado, a contratação de shows com a empresa do Joca Produções Artísticas Limitada, autuado aos 4/6/2013, carregou o número 8091/255/11 perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está aqui nas minhas mãos os apartados estão aqui nas minhas mãos, ok? Estão aqui, documentos esses são documentos públicos que os senhores também têm direito, e vale lembrar que o apartado, vou falar aqui de um processo, esse processo que foi colocado aqui na defesa, diz o seguinte, olha só, isso aqui é o Tribunal de Contas do Estado, está assim, pelos fundamentos expostos na sentença referida, julgo irregular as despesas com contratações. Então o apartado já foi julgado, também alguns estão sendo julgados ainda, porque ele fala que não teve ampla defesa aqui, e nem no Tribunal de Contas, teve sim, ampla defesa, direito à ampla defesa, está aqui a sustentação oral também aqui nessa casa, todos nós apreciamos isso, e além disso, lá no Tribunal de Contas, está aqui nas minhas mãos, está aqui muitos documentos, tem um papel aqui que vocês não têm ideia, documentos demais para vocês, documentação de prestação de contas do então ex-prefeito Rubens Furlan, está aqui nas minhas mãos, quem quiser cópia depois, está aí à disposição, a minha assessoria no caso, está aí para poder oferecer para vocês. Gente, é muito sério, e o que me causou estranheza foi que na semana passada, votamos aqui na Câmara as contas do ano, né, de 2013, o parecer com apenas uma folha, Josué Pereira Silva, presidente, Antônio Rivaldo Rios Gomes, vice-presidente, Miguel Francisco de Lima, relator. Está aqui um parecer com 20 linhas aqui apenas. E na época dessas contas julgadas, está aqui o tanto de... Aqui, doutor Antônio, você deve ter nas suas mãos aí, o Chico Vila deve ter também, o Cassato deve ter. Nós temos aqui, na verdade, dá mais ou menos umas 29 páginas a defesa na época. Então, assim, foi muito bem elaborado, muito bem feito. Eu quero aqui dizer aos senhores, tomem cuidado aos vereadores, aos senhores vereadores, aos senhores, no caso, né, que estão aqui hoje nessa tarde. Por favor, Cascato, desculpa, por favor. Obrigado, Excelência, Paulo Góes, nobres pares, o público, o presidente, a imprensa que nos assiste. Estava atento ao seu discurso aqui, vereador. Uma pessoa que eu aprecio bastante, uma pessoa muito inteligente, mas queria falar para o vereador que eu não sou personagem, eu sou vereador, não sou personagem. Então o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Só para falar para o vereador Saulo Góes, esse negócio de beijinho também comigo não cola. Esse negócio de beijinho, deve estar me confundindo com alguém da sua laia, esqueça. E falar para a Excelência, que está gravado nessa Casa de Leis, essas contas do ex-prefeito, quando ela veio para cá, ela veio prefeito a condições, o TCU, o Tribunal de Contas, mandou ele legal, com um voto político. Se você pegar no meu discurso, em 2011, quando eu votei contra, eu falei assim ainda, meu voto é político, então é não. Você entendeu? Então, não é justo o Tribunal de Contas, dá parecer favorável, as contas dele, nem restrição tem, se você ler. Você vai ver, estou falando de 2011, presidente, senhor vereador, posso falar? Está aqui. Então, senhor vereador, foi um voto político, né? Inclusive, eu creio que o senhor também foi político, que naquela oportunidade, o senhor era do mesmo grupo político. E a política, ela é assim mesmo, né? Então, nós fizemos uma coisa política. E não é justo uma Casa de Leis tão séria como é a de Barueri, né? Ela impugnar uma pessoa, tirar a liberdade de uma pessoa por questão política. Políticas, ela vai e volta. É aquela via de mão dupla. Tá bom, Excelência? Mas só para falar para a Excelência que eu respeito muito, que eu não sou personagem, sou sim vereador. Esse negócio de beijinho, companheiro, não leva a mal, não. Não cola comigo. Então, não ando com você e não gosto de ficar esse negócio de beijinho. Obrigado, tá, Excelência? Obrigado, senhor. Sim, senhora Dona Maria. É só colocar aqui uma situação e dizer o seguinte, que, na verdade, os apartados, na época, sendo julgados pelo tribunal, eu quero dizer o seguinte, que os votos naquele momento, nós temos nosso líder, o presidente na época, líder na época, que nos orientava em relação aos votos aqui na casa, né, Carlinhos?
nos orientou a cada vereador naquele momento como votar, né? Então, assim, eu quero dizer que nós estamos aqui nessa tarde, um momento muito sério, né? Um momento muito, muito sério, e eu quero dizer para os senhores que os jornais daquela época, vou só colocar aqui uma parte aqui, mas o próprio Chico Vilela do PTB, presidente da Câmara, desmentiu a alegação de rolo e alertou que o seu escritório de advocacia já havia sido notificado. Abro aspas. O entendimento é que essa defesa também teria que ser feita no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quero dizer para o Cascata aqui, cadê o Cascata? Viu? Cascata, dizer para o Cascata o seguinte, que o Tribunal de Contas é um departamento, é um órgão do governo, ou seja, ele somente é um órgão consultivo, ou seja, não é o Tribunal de Contas que vota e que manda para casa pronto para nós. Você manda para o Tribunal de Contas, ele faz o caso ali, o acompanhamento da situação. Ou seja, quem vota somos nós, é um órgão consultivo. Então vem aqui para casa, nós votamos, não é diferente desse caso aqui hoje também. Então vou dizer para os senhores, não veio aqui com os apontamentos do senhor Gilberto Macedo de Orantes, do qual eu também votei contra. Eu não votei contra somente das contas do seu Fula na época. Votei contra as contas do seu Jorantes aqui também, veio com os apontamentos aqui. Ou seja, então, meu voto não foi político. Meu voto é pela minha consciência. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A mim, perdoa, Maria. Por favor, pode falar. Obrigada, vereador, pela parte, mas tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência. Também não gostei do seu linguajar personagem, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai corrigir, até mesmo porque você é um homem inteligente. E baseado no preço dos shows, como Vossa Excelência fez a colocação, todo mundo sabe que você contrata um show e você fala, não vamos comparar com o show em Barueri com o show de um outro município. Porque daqui a pouco eu falo assim, eu quero um palco para 20 mil pessoas ou para 25 mil pessoas, eu quero tantas bailarinas, eu quero tantas músicas, e esse show ele fica mais caro aqui, quanto num outro lugar que pode exigir menos música, menos música, e um palco inferior, como também não quer bailarina, e tudo isso você sabe que vale dinheiro. Então, baseado nesse fator que Vossa Excelência colocou, eu não me baseio nisso por conta disso que eu estou falando para você. Aqui mesmo no município, Vossa Excelência pode contratar um show e falar, olha, eu queria isso e isso. Aí o cantor vai dizer para você, olha, eu faço por tanto. Se você falar, eu quero isso a mais, ele vai também te cobrar mais. Então, baseado nesse fato, eu não me baseio nisso perante o meu voto. Obrigada. Dizer aqui, quando eu falo dos personagens, no caso que não mudou nada, somos nós, os mesmos vereadores que votamos Ana Maria as contas daquele ano, somos nós os mesmos vereadores que temos aquele voto, doutor Antônio, que estamos aqui novamente aí, por acaso, até hoje o Antônio, até então, que foi secretário durante um período, está aqui hoje de volta, que volta aqui hoje também para fazer parte aqui. No mais, a todos vocês, muito obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana a todos vocês. Ainda em discussão, o decreto legislativo 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. Com a palavra, vereador doutor Antônio. Boa tarde a todos. Presidente Sebastião Carlos Nascimento, colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa, a todos que nos ouvem. Difícil você falar sobre algo que a gente percebe que nós vamos ficar apenas nas palavras. Mas eu acho importante, enquanto posicionamento, nós nos posicionarmos em algumas coisas. Me preocupa, sim,
como que sairá, Chico, essa casa aqui diante da própria imprensa, da própria população? Talvez ela saia novamente como sai toda a política, em que nós olhamos em todas as instâncias e vemos as mazelas todas e no dia seguinte torna-se apenas mais uma. E torna-se um negócio tão simples a gente dizer hoje uma coisa e amanhã a gente dizer outra coisa, e seria o mesmo que mostrar para a população que hoje eu estou dizendo que isso aqui é água. E aí vocês vão falar, isso é água mesmo, doutor? Porque ela é límpida, insípida, ela não tem cheiro. Com meus argumentos eu falo que ela é água. Passa-se uma semana ou 3 anos, eu venho com a mesma água, e aí eu falo assim para vocês, isso aqui é um vinho, vermelho, tinto ainda, hein? Não branco, vinho tinto, com aroma de frutas, e vocês vão ter que acreditar, isso aqui é um vinho. E dorme com essa, e espera a próxima. Obrigado pela água, Beth. Não é vinho não, né? E dorme com essa e espera a próxima. Porque falar, Saulo, como você falou, e vai passar. E vai entrar no esquecimento. E o que vai importar são as pessoas que você convive e consiga olhar nos olhos de Sebastião Carlos do Nascimento. E poder enxergar dentro dos olhos deles. E por mais que vocês se convençam, a consciência de cada um é essa que cobra da gente. E diante das pessoas que nós gostamos, respeitamos, entre eles familiares, amigos, Baltazar, é aí que fica a cobrança nossa, em que a nossa vida, que eu já venho dito aqui, ela é muito curta, e o que cada um vai fazer com ela depende do que cada um quer realmente. Então isso aqui são palavras, Saulo, mas que, se você me prestar um lixo, eu jogo daqui a pouco. Ao jurídico da casa, aos vereadores da casa, eu duvido que não tenha um aqui que não esteja, sei lá também, sei lá, porque eu sinto vergonha. Cede uma parte, nobre colega? Agora não, Maria, com todo o respeito que senão deixa eu terminar o raciocínio, com todo respeito mesmo, eu vou pedir a todos os vereadores. Pode terminar, depois o senhor cede a parte. Obrigado. E eu não tenho condições, Saulo, nem de colocar, porque de uma forma emergencial, e aí uma diferença muito grande entre urgência e emergência. Urgência é um caso que está assim, tem que ser feito agora. Emergência está para morrer. Emergencialmente isso é colocado. Aí eu pergunto, por que tem que se colocar hoje? Me explica, um vereador aqui, por que tem que ser hoje? Mas não, existe um silêncio, paira um silêncio. Garanto que nem o presidente, ninguém, quem me explica por que tem que ser hoje? Porque essa urgência tramita 3 anos. Mas não, hoje tem que ser colocado para a gente ter que questionar no mínimo o que me chegou hoje, algumas coisas. Tá bom. Isso aqui, de novo, é o que você já falou, Saulo. Tenho aqui na minha mão também o parecer da Comissão de Finanças. E eu quero ler uma parte aqui, na página 2. Por tal motivo, esta relatoria se aprofundou. Vou dar ênfase de novo, gente. Se aprofundou. O que vocês entendem com isso? Jornalista, quando você se aprofunda no assunto, você vai ao quê? Superficialmente? Não! Se aprofundou. Foi ao último. Na análise da matéria entre os fortes indícios de realização de despesas impróprias por parte do ex-prefeito, Paraná. Se aprofundou. E eu faço um adendo aqui. Eu não estou julgando as contas do prefeito. Nesse momento, não. Eu não tenho nada contra. Nesse momento, não.
estou contra o ato que nós estamos realizando, porque eu não tenho nem condições de realmente julgar isso que está aqui, que tanto o tribunal quanto a Câmara questionou. Mas está aqui, se aprofundou, eu quero chamar a atenção. Ou seja, para mim não houve dúvida naquele dia que a comissão se reuniu. Aí eu pego hoje, já do que foi lido hoje, falei, traz para a gente. Entregou aqui o esforço do requerimento, hoje. E numa parte, diz aqui, no verso da página 1, em que diz, outro sim, do requerimento da defesa, aduziu que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que não foi concedido a imprescindível dilação probatória dos processos administrativos para apresentação de testemunha, realização de prova pericial, enfim. Aí, não tenho muito tempo, mas eu corri na página 12 da dita comissão. Na página 12, vamos ler aqui. O pedido do requerimento, presidente, é de que não tinha. E, de novo, a comissão, que se aprofundou, não vamos esquecer, diz assim, o ex-prefeito municipal de Barueri, senhor Rubens Furlan, apresentou tempestivamente as suas alegações de defesa através dos nobres, causídicos signatários da petição das folhas. Aliás, com a apresentação de defesa, caem por terra todas as arguições de cerceamento de defesa, especialmente porque todas as questões levantadas nos despachos inicial foram devidamente atacadas pela peça de contrariedade. Vale dizer, por oportuno, que de forma alguma não foi o prazo concedido, algo que pudesse dificultar a resposta do processado. Ademais, é de entender desta relatoria que os elementos carreados aos presentes autos são suficientes. De novo, quem está dizendo isso é a comissão, hein, gente? São suficientes para formar um juízo de convicção. São palavras-chave, gente. Me aprofundei. São suficientes de convicção, o que dispensa a produção de provas, encontrando-se devidamente instruído. Esclareço também que, mais uma vez, evitando futura alegação, parece que está prevendo, futura alegação de cerceamento de defesa, foi expedido notificação pessoal pela imprensa oficial do Estado e Diário Oficial de Barueri, com antecedência de 5 dias, tanto para o ex-prefeito quanto para os seus advogados, onde consta o dia e horário do início da presente sessão. Foi ainda requerido, o Saulo já falou, mas nunca é demais, foi ainda requerido pela defesa do processado o direito de apresentar alegações finais, o que ocorre por meio de sustentação oral em plenário. Ou seja, quando eu vejo aqui o encaminhamento em que houve violação contraditória à ampla defesa, eu uso os próprios funcionários dessa casa que trabalharam arduamente, e aqui eu faço defesa de novo aos meus colegas vereadores, ao excelentíssimo Miguel de Lima, que era o presidente, e outrora há de se salientar a profissão que com propriedade eu não tenho para analisar. Todavia, o meu nobre colega trabalhou a vida inteira nisso e com propriedade sabe o que precisa, o que não precisa, se falta, se não falta mais nada. E aqui, com todo respeito, de novo, eu venho à defesa dessa casa, Robertinho, a defesa do que vocês fizeram, do trabalho sério, das folhas que vocês escreveram, já pensando que pudesse ter realmente um pedido alegando cerceamento, mas que não houve, porque foi aprofundado, foi discutido, foi publicado, foi discutido entre vocês de uma forma democrática. Observa uma parte. Eu não peço que o senhor nem me chame de mal educado, que eu estou não, vereador, eu só peço uma parte. Agora não. Obrigado, prefeito. Posso só receber a parte, vereador? Não, agora não, prefeito. Por questão de educação. Eu sei, desculpe, eu vou aceitar de mal educação. Nós éramos em 9, vocês éramos em 5 no passado, lembra? Presidente, vejo ainda, na outra página, que eu consegui ler, não cheguei a ver até o fim, em que diz também que o julgamento das contas anuais do Executivo Municipal pela Câmara Municipal é jurídico-político, de aceitação ou rejeição da conclusão do Tribunal de Contas.
Essa aqui é a alegação do que chegou agora do requerimento. De novo, contrapondo a Câmara, contrapondo a nós, contrapondo o nosso jurídico, e a resposta que eu encontrei na página 6, de novo, do excelentíssimo presidente, em que o Silvio Macedo também era vice-presidente, e ele diz que não cabe a gente julgar, e sim acompanhar o Tribunal de Contas. E eu gostaria de ler. Em resumo, a Câmara Municipal, ao apreciar as contas da Prefeitura, não está vinculada ao parecer emitido pelas Cortes de Contas, possuindo o poder, dever de ir além, vereador Saulo, a fim de apurar tudo aquilo que eventualmente possa ter ocorrido de ilegal ou irregular. Então, a Câmara realmente é um poder diferenciado, único e independente, não vinculado, eu ia dizer até a outras pessoas, mas não vinculado ao Tribunal de Contas. Deve ser independente. Ressalto que, ainda aqui em cima, outro sim, que a análise de assuntos que, acolhendo a Corte de Contas Bandeirante, optou por serem avaliados em outros autos próprios, podem e devem ser apreciados e julgados por essa Casa Legislativa. Não configurem absurdo supressão da instância, pois o momento para ocorrer o julgamento das contas da Prefeitura é esta fase, onde o julgamento pode ser levado em conta todos os aspectos relativos ao exercício fiscal de 2011. Eu acho que teríamos várias coisas a se colocar. Mas por hora acho que não tenho mais nada a dizer. Eu acho que isso que eu quero deixar bem claro eu não entendo. Embora eu procure defender a casa e dizer que estou defendendo vocês, que acho que vocês deveriam se defender de um ato que vocês mesmos fizeram. Mas eu venho aqui e em momento nenhum eu ataquei aquele lá, para falar que isso é política. Não é política. Não estou nem atacando as contas do excelentíssimo ex. Eu estou atacando, não, ninguém. Estou apenas fazendo uma defesa da casa. Uma defesa da casa que está pegando o que fez e jogando no lixo. Eu procuro explicação. Eu pergunto e não tenho resposta. Pergunto mesmo. Já perguntei para o jurídico, já perguntei para vereadores. Me explique o que fez de um momento em que eram totalmente contras e totalmente convictos e aprofundados, em que eu consegui ler rapidamente aqui, nesse que me chegou agora, tem a última parte, é a ata, em que Vossa Excelência falou, ainda tinha um nobre vereador aqui na casa, o Júnior Munhoz. E parecia, Toninho, um ataque, em que a Vossa Excelência sozinho defendia. Se você olhar a ata aqui, está realmente, Vossa Excelência está coberto de razão de defender com os pontos que você colocava, que são os mesmos aqui, de uma ampla defesa, né? E o nobre vereador Toninho defendia, depois o outro atacava, daí a vereadora também atacava e falava dos shows, e o Toninho defendia. Isso aqui na ata. E é bonito de ver isso aqui, entendeu? Mas esses mesmos 19, hoje eu tenho que provar que continua sendo água, ou que é vinho. Eu queria entender é a palavra. Entender. Acho uma explicação, por um dito que não é médico, é jurídico. Aí eu consigo entender. Sua esposa é advogada, tem vários advogados, bacharéis. E tem um dito na advocacia em que ele diz: aos inimigos, a lei. Aos amigos, a interpretação da lei. Aí eu consigo entender. Aí eu fico quieto. Porque aí muda. Aí uma hora, isso aqui é caneta. Outrora é uma lapiseira. Outrora é algo que se escreve. Outrora é algo que o papel aceita sobre ele. Depende do que eu queira falar.
um peso. Ou algo para atacar um amigo, uma arma, pode usar. Então, a interpretação, aí eu entendo isso daí. E peço, encerro aqui, mas já sei o desfecho, e aí vocês, enquanto pessoas públicas e populares e do povo, estão aí esperando para ver o que vai acontecer, assim, disso aqui, né, da gente falar, mas de fato, se chegar alguém aqui já sabe o que vai acontecer. Já é dito? Peço agora, para encerrar, para que eu não precise de novo pedir a parte, ou uma questão de ordem, dizer, presidente, eu pedi para o jurídico a meia hora já analisar como que a gente vai fazer, eu não tenho condições de apreciar no voto. Todavia estou presente na Câmara, mas é muita coisa para eu ler. Eu sei que a Vossa Excelência fez o que deveria, e não cabe a Vossa Excelência porque realmente eu não estava aqui. E aí eu já estou lhe defendendo. Como que eu iria lhe dar isso, doutor? Entreguei para o Celso. Todavia eu voltei. E hoje eu tive isso. E eu gostaria de apreciar. E aí eu não tenho condições nem de me abster. E vou ficar aqui. Mas legalmente eu não sei se eu posso, não sei. Mas eu vou estar e eu gostaria que a casa já apreciasse como será isso daí. Dona Maria, tenho o imenso prazer ouvi-la. Ainda tem tempo, né, presidente? Obrigada, doutor. Eu só quero explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que ainda não é o projeto que está entrando hoje para votação. Isso aí até mesmo perante ao nosso presidente Carlinho do Açougue, que ele está pedindo a anulação do que foi feito para dar o direito de defesa ao acusado. Verdade. Agora, também gostaria de dizer para o doutor Antônio que nós aqui somos vereadores. Concordo com Vossa Excelência que nós somos vereadores. Mas também nós não damos o direito de nenhum dos vereadores aqui acusar aquele ou aquela que seja. Porque aqui nós todos somos iguais. E Vossa Excelência tem o direito de votar favorável ou contra esse pedido de anulação do que foi feito, porque posteriormente é que vai vir o projeto. Aí é diferente. Então, doutor Antônio, e também sei que Vossa Excelência e Saulo Góes defende aqui, assim, os seus direitos próprios, porque todos dois são os candidatos a prefeitos. Então, eu estou achando que tem alguma coisa pessoal perante o acusado, que é o ex-prefeito Rubens Furlan. Então, eu acho que vocês estão legislando em causa própria. Então, para mim, a opinião dos dois não é muito válida. Obrigada. Dona Maria, eu agradeço. Eu agradeço as suas palavras e concordo com elas, vou até concordar e até dizer novamente o que a senhora falou. Nós não estamos, até quem se entenda bem, não estamos votando a conta aqui do prefeito, até porque vocês já votaram. Realmente a senhora falou, é anular o que vocês fizeram, é anular o que vocês se aprofundaram, pediram a avaliação do jurídico, pediram a avaliação das finanças e votaram. É verdade o que ela falou, é anular o que os próprios vereadores fizeram em 2013, é verdade. Agora, quanto a senhora falou também, aí depende, quando fala que a gente é pré-candidato, somos pré-candidato, mas que é por isso o interesse, eu vou entender que também a mudança possa ser interesse. Aí eu não sei, aí eu estou dizendo as palavras da senhora. Vereador, não sei se eu tenho tempo ainda, presidente, vereador Jânio, se a Vossa Excelência quiser e o presidente permitir. Tá bom, obrigado, vereador, boa tarde. Ainda em discussão, decreto legislativo 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. Com a palavra, vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, senhores membros da mesa, nossa vereadora Maria Evangelista, desejo que a Vossa Excelência se venha a se restabelecer
mais breve ainda da sua saúde e fico feliz do seu restabelecimento. Igualmente desejo ao novo vereador Antônio Carlos Santos que venha se restabelecer tão breve, como já está aqui conosco, do processo da sua saúde, da sua cirurgia, que a Vossa Excelência e a nova vereadora Maria Evangelista passou nos últimos dias. E sou solidário aos senhores companheiros Silvio Macedo, Miguel de Lima, José de Mello, vereadores, público presente e imprensa. Na outrora, nós éramos em 9, na outrora, eles eram em 5, e ainda levava a pau todo dia. Qualquer projeto que passava do executivo, do eterno prefeito, que a gente não pode falar que a palavra ex, não fica muito bonito, sabe? Fica um ênfase muito esquisito, a palavra de ex. Ex se lembra muitas coisas ruins, coisas boas. Então, não é para corrigir a nova vereadora, não. É o meu pensar. Eu sempre me dirigi a um político, a um governador, que diplomado uma vez foi, para mim será sempre, eternamente, uma autoridade no Estado, no município ou na esfera federal. Como também desejo a nossa ex-presidenta, a nossa companheira presidenta, afastada, eternamente companheira presidente Dilma, que ela possa voltar aos seus exercícios, a terminar o seu governo e administrando bem o nosso país. É o desejo de toda a nação. E sabemos que ali foi feito uma arapuca para ela. E hoje ela ganhou uma ação, uma liminar junto ao Supremo, dando direito de resposta, que o Senado estava negando nas comissões. Seria eu também leigo e negar o pedido direcionado ao presidente dessa casa, dando oportunidade ao eterno prefeito Rubens Furlan em se defender. Para isso, ora à vista, se foi concedido a nossa presidenta afastada em exercício o direito de poder ser julgada, porque eu não posso também dar o direito ao eterno prefeito, amigo particular, Rubens Furlan. Olha que na outrora, senhores, eu gostaria de lembrar que na outrora, esse vereador, eu fiquei até sem jeito com algumas famílias, parentesco, que tiveram aqui presente na ordem do dia, onde estava sendo discutido e votado um complexo esportivo que leva hoje o nome do senhor Simval, um fundador, uma grande liderança esportiva, foi funcionário do poder, foi funcionário do município, foi servidor, não funcionário. E naquela ocasião eu entrei com um projeto de lei, dando o nome do complexo, senhor Simval, e fui negado esse direito. E olha que jogaram na minha cara, hein? Eu não quero dar nomes. Nós éramos em 9, nós tínhamos que ter 2/3. Eles eram em 5. E tudo isso que eu estou ouvindo aqui, do vereador que me antecedeu e do outro vereador que me antecedeu, eu ouvi essa musiquinha, foi 5 meses no meu ouvido. Olha que tinha vereador que jurava de pé junto, que ia pôr a ordem, na moral, no respeito, na secretaria, que se ele fosse designado. E olha que eu fui decepcionado e o povo Barueri foi decepcionado. Alguns deles já pediram até a exoneração do seu cargo, bem antes de terminar o mandato. Alguns pediram licença, retornou a essa casa. Olha que hoje tive uma reunião com alguns professores do ITB, que não quero citar nome, que não quer nem ouvir falar o nome do eterno vereador que era dessa casa. Eu humildemente defendi-lo. Então, veja bem, analiso profundamente o pedido do senhor presidente, do decreto de autoria de Vossa Excelência, senhor presidente, do decreto legislativo, onde autoriza um requerimento pedindo para que seja anulado. Eu vou votar favorável a esse pedido, porque todos nós temos o direito de uma segunda defesa, todos nós temos o direito de uma segunda oportunidade.
E olha, aqui não é o definitivo, conforme me antecedeu a nova vereadora Maria, a partiando o novo vereador, doutor Antônio. Aqui ainda se dá o direito de poder ele se defender. E o tempo é curto. Todos nós sabemos disso e ele também sabe, o eterno prefeito Rubens Furlan. Porque até dia 15 de agosto, se não tiver tudo redondinho, ele sabe que ele não pode vir candidato. E ele tem que provar, não é para mim, ele tem que provar para o município. Ele tem que provar para a casa, para o Poder Legislativo, até mesmo para ele, que ele está apto a registrar a sua candidatura. E eu já tinha dito e volto a repetir, que ele é, até que me prova o contrário. Ele, Rubens Furlan, é meu candidato a prefeito, até que me prova o contrário. Coisa que eu não posso fazer e não posso declarar apoio, nem para Saulo e nem para o doutor Antônio, que eu acabei de falar para ele agora há pouco. Se tu és candidato a prefeito ou pré-candidato, que venha a imprensa, que venha a público e declara, eu sou candidato a prefeito. Não fica jogando vidraça na porta do vizinho, porque amanhã, no dia 2 de outubro, senhores que estão me ouvindo, isso aqui volta tudo à normalidade, como foi na eleição passada, de 2012. Aqueles que jogaram farpa contra nós, votaram a favor a nós. Olha, que outrora, volto a repetir, nós éramos em 9, e eles eram em 5. E ganhava toda aqui no plenário. Porque tudo que se passava do executivo naquela época, tinha que ter 2/3. Exceto alguns projetos com votação simbólica. Mas que era de 2/3, levava pau. Então eu quero que saiba, eu não estou votando aqui a favor de Rubens Furlan. Eu estou aqui votando a favor de uma anulação, dando a oportunidade a ele a se defender numa segunda oportunidade. Pois não, vereador Cascata? Obrigado, excelência, pela parte, nobres pares, público presente. Estou vendo aqui na decisão, aqui, no escorço do requerimento, está muito simples e transparente aqui. Fala assim, o requerente Rubens Furlan alega que o decreto legislativo número 009/2013 está maculando de vício que esnosbeça as formalidades essenciais do ato, com fundamento na súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal, na Lei Federal número 9.784/2099, e em superveniências defender a competência da Casa de Leis para declarar a anualidade do ato por vício formal. Então, esse está muito transparente. E só para falar aqui para o nosso amigo Saulo Góes, que o voto dele também foi político. Que eu lembro que no dia que está gravado aqui nessas casas de leis, o vereador Toninho Furlan debatendo e se defendendo e falou para ele, seu voto é político. Ele declarou com todas as letras, meu voto é político sim, vereador. Então, palavra do vereador Saulo Góes, que está aqui. E quando o doutor Antônio fala da gente anular o ato, legal que a gente pode fazer isso. Como eu queria que em 2011 nós também pudéssemos anular o nosso secretário da Saúde. Obrigado, vereador. Eu quero aqui, de antemão, não, vereador Cascata, eu sei que alguns companheiros foram perseguidos pelo ex-secretário, atual vereador, ou que não teve oportunidade. Eu, às vezes que eu procurei, fui muito bem atendido. Não posso negar isso. Mas que a nossa saúde está em caos. Mas eu também não devo julgar que é só a nossa saúde. A saúde está em caos no Brasil todo, porque não dizer a nível mundial. Exceto algum país europeu, tá, que se reserva alguns direitos. Mas mesmo assim, a saúde já está em perigo em nosso município. Olha que vamos a fundo, se vamos levantar alguma comissão, vai sobrar pau para todo mundo aí, para muitos neguinhos. Volto olhar aqui, a discussão. Eu quero dizer isso aí, senhor presidente, é um direito dele, como é um direito de todos nós aqui, vereadores, como é um direito de um munícipe, de um povo brasileiro, em se defender, ter o direito da segunda defesa. Para isso existe justiça, para isso existe defesa, para isso existe promotoria, advogados, que venham assim nos defender em alguma causa, em alguma ação pública ou uma ação popular. E dizer que a Vossa Excelência está de parabéns por ter enviado esse requerimento a essa casa. É um direito do eterno companheiro vereador Furlan em defender.
como também é um direito dele pleitear, como é um direito, volto a repetir, como é um direito de qualquer cidadão brasileiro, qualquer munícipe barueriense, vir candidato ou pré-candidato a prefeito dessa cidade. Eu digo de antemão, eu sou candidato, pré-candidato à reeleição a vereador dessa cidade, se assim o bom Deus o permitir. E pode ter certeza de uma coisa, meus amigos, que eu não vou estar jogando pedra na vidraça de qualquer um que seja ele, oposição ou situação. Eu vou estar aplaudindo em pé porque é um direito cívico brasileiro, é um direito cívico do povo brasileiro e do povo bahiense. Quando eu falo aqui da nossa presidente, afastada, hora sim afastada, é com justiça. Porque eu vim a essa tribuna e falei, eu faço parte do PMDB, mas eu me envergonho das atitudes, das articulações que foram feitas para afastar ela do poder. E ali todos nós sabíamos que ali era pessoal, é um ato pessoal de vários membros do diretório do PMDB, de vários senadores do PMDB. Um deles já veio, a máscara já caiu, que é o senhor Homero Jucá. O homem que não tem moral para defender e para falar em nome da democracia no país. Eduardo Cunha, volto a repetir o que eu falei no passado, estou dentro do teor do requerimento, viu, senhor presidente? Não vou dar ordem de questão de ordem para nenhum vereador aqui. Eduardo Cunha foi boneco da Rede Globo quando o Fernando Collor foi candidato, e o homem está aí hoje, correndo o risco de voltar a ser presidente novamente da Câmara Federal. E todos nós sabemos da corrupção, o Supremo sabe, a Câmara sabe, o Senado sabe, mas como ele tem articulação dentro do plenário, dentro da Câmara Federal, corre o risco de cidadão que já roubou a nação quando foi diretor de vários órgãos da terceirizada do governo federal, quando o Collor foi presidente da República. Igualmente foi o senhor Homero Jucá. E me vergonha. Vereador Só Gênio. para finalizar, senhor presidente, meu tempo ainda está em dia. E estou dentro da ordem. Eu me vergonho de ser representante do PMDB nessas horas. E agora que estamos aqui julgando um requerimento, dando oportunidade para esse senhor, para esse cidadão se defender, é um direito. Para esse aqui somos o poder legislativo. Para esse aqui tem que dar a oportunidade de ouvir e ser ouvido. Volto a repetir, doutor Antônio. Vereador, doutor Antônio. Na outrora, nós éramos em 9, vocês eram em 5, e perdemos quase tudo para vocês. Muito obrigado. Ainda em discussão, decreto legislativo número 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. Com a palavra, vereador Miguel de Lima. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, internauta, imprensa, TV Alphaville, querido auditório. Senhor presidente, eu peço ao câmera que, por favor, focalize essa manchete aqui. Vou ler lá. O presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu nesta segunda-feira, 13, derrubar uma decisão da Comissão Especial de Impeachment e acatar um pedido feito pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff para que o colegiado realize uma perícia contábil sobre os fatos que motivam a denúncia contra ela, as chamadas pedaladas fiscais e a edição de decretos suplementares de crédito sem autorização. Alguns vereadores que ocuparam essa tribuna aqui, ou não leem jornal, não ouvem rádio, não veem televisão, ou são simplesmente mal intencionados, que, mesmo tendo fatos na mão, fazem questão de não aceitá-los, não admiti-los e procurar na tribuna da Câmara Municipal, em proveito próprio, infelizmente,
tentar enxovalhar a moral e a ética de alguns vereadores, como é o meu caso. Eu não iria me pronunciar sobre esse assunto, até porque não tem motivo. Mas como os dois primeiros vereadores que ocuparam essa tribuna citaram e enfatizaram com muito rigor o meu nome, a minha atuação, eu aqui estou para me defender. Alegam os senhores vereadores que o presidente da comissão disse que se aprofundou, que analisou profundamente a questão na época, que era o julgamento das contas do prefeito Rubens Furlan, relativo a 2011. E me aprofundei mesmo. Sou fiscal de rendas aposentado, auditoria é a minha área, e o que cair na minha mão, não tenho nenhuma dúvida de que sairá realmente tecnicamente correto, embasado e sacramentado. Mas também me considero uma pessoa inteligente. E disse aqui, na sessão passada, que também sei reconhecer quando erram. E nessa tribuna aqui, eu disse para todo mundo ouvir, naquela época, de que o meu voto era político, mas o relatório era técnico. E eu era. Quem pegar o relatório e ler, verá que ele é extremamente técnico, que ele não cabe reparo. É um relatório técnico que não cabe nem um reparo e nem discussão. E eu desafio quem quer que seja que possa desqualificá-lo. Ocorre que esse relatório legalmente era viciado. Repito, legalmente ele era viciado. Por que ele era viciado? Está aqui a prova, uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente correto. Mas acontece que, naquele caso também, o ex-prefeito pedia, sua defesa pedia, que fosse feita uma perícia nas contas, que fosse ouvido testemunhas contratando dos shows e que ele pudesse apresentar uma planilha para poder se defender. O momento político, no entanto, não permitia. Eu digo isso sem nenhum rancor. Era a grande realidade. O momento político, na época, não permitia. E essa casa negou ao ex-prefeito o direito que ele teria de pedir para que fosse feita uma perícia nas contas, que fosse ouvido testemunhas que contrataram o show e que apresentasse a planilha. Portanto, nesse momento agora, ele pede que seja feito uma reavaliação naquelas contas. Vejam bem, de novo digo, os vereadores que aqui discursaram contra, ou não leem, ou são mal intencionados de proposta em proveito próprio, querem levar o assunto para o outro lado. O que o presidente da Câmara está fazendo é mandando anular um decreto que rejeitou as contas do prefeito para que ele apresente as devidas provas, como ele pediu na época, e que seja novamente analisado. Portanto, não tem nada demais aqui, nenhum absurdo, aqui ninguém está aqui fazendo favor a ninguém. É lamentável, eu sempre digo, que alguém, porque tem interesse em alguma coisa, venha na tribuna e não se preocupe em enxovalhar a imagem dos colegas vereadores que aqui estão. Jogar os vereadores contra o povo. Eu sempre digo o seguinte, se você agir com dignidade, você pode não ter nenhuma recompensa. Mas uma coisa você pode ter certeza, que na terra haverá um canalha a menos. Portanto, é sempre bom que você, quando se dirige a alguém, seja ético, seja respeitoso, não faça para as pessoas aquilo que você não queira que faça para você. Porque estamos cansados de ver alguém aqui tentar enxovalhar a nossa imagem, nos denegrir, quando na realidade as afirmações não procedem, a pessoa está agindo em proveito próprio e tentando, através disso, se completar de alguma forma politicamente. Um vereador disse aqui também que o que estamos fazendo aqui é a mesma coisa que tudo que a Câmara fez, você pegar e jogar no lixo. Você disse uma coisa lá em 2013 e hoje está dizendo outra. O outro disse o seguinte, que ele não entende por que o ex-prefeito Furlan ficou 3 anos dormindo
E justamente agora, que é a época da eleição, que ele pretende se candidatar, se assim a justiça permitir, ele acordou e recorreu a essa casa para que essa casa tente ajudá-lo a ser candidato. É mais um absurdo, é mais coisa de quem não lê ou que não quer ler. Porque o vereador que afirmou isso aqui, não é possível que ele não saiba que esse caso também está na justiça. Que desde aquela época que o ex-prefeito Furlan vem brigando na justiça para tentar corrigir aquilo que foi feito aqui na Câmara Municipal, que ele considera que foi ilegal. Não é ilegal, mas cabe reparo. Volto a dizer, o relatório foi técnico, mas legalmente estava viciado, porque o Tribunal de Contas do Estado não tinha julgado os apartados, e essa Câmara, se assim o quisesse, por lei, por justiça, também poderia ter aprovado as contas. As contas que aprovamos aqui na sessão passada do prefeito João Arantes tinham os mesmos problemas que tinha as contas do Furlan em 2011. E nem por isso essa casa aqui reprovou as contas dele. É um absurdo que você tente, de toda forma, tentar delegar mais de vereadores. O que ocorre? Os senhores perceberão que haverão 2 votos aqui contra a anulação desse decreto. De quem são esses votos? De 2 candidatos, de 2 vereadores que são candidatos a prefeito. Está no direito deles. Se eu também fosse candidato a prefeito, talvez também eu agiria do mesmo jeito. Não sei se agiria, mas talvez eu agiria do mesmo jeito. Mas faça o seguinte, defenda a sua candidatura a prefeito, mostrando para o povo o que você pode fazer. Mostre para o povo o que você fez de bom pela cidade. Diga para o povo o que você fez para melhorar a qualidade de vida do povo dessa cidade. Diga a eles que você pode ajudá-los. Mas só que você mostre o que você fez, para que eles possam sentir e agradecer a você pelo que você fez quando no exercício da sua função. É assim que você ganha uma eleição, mostrando para o povo, para o eleitor, o que você fez por ele, pelo povo da cidade, o que você pode fazer, o que você pretende fazer, desde que dentro da moralidade, da dignidade e da lealdade. E não de mentiras, não de calúnias. E dizer que um vereador disse o seguinte, que ele está procurando entender qual o motivo dessas contas serem colocadas hoje de novo em votação. Ele só queria um motivo, ele só queria entender, só queria um motivo. Eu digo um motivo. O motivo que você não entende é porque você é candidato a prefeito e, portanto, para você não interessa que as contas sejam colocadas em votação de novo. Mas faça o seguinte, dispute a eleição, ganhe a eleição, e aí você pode realmente dizer o que você bem quiser entender. Mas primeiro ganhe a eleição. Não tente nos usar para você ganhar uma eleição. Dispute, convença o povo, diga para o povo que você realmente é melhor do que os outros e ganhe a eleição. Até porque, não me leve a mal, eu peço desculpas, não me leve a mal mesmo, mas eu também ainda não sei se vocês serão candidatos a prefeito. Quando vocês forem candidatos a prefeito, eu os respeitarei. Por enquanto, vocês são pré-candidatos e ninguém pode garantir se vocês realmente seriam candidatos a prefeito. Quando forem, aí eu os tratarei como candidatos a prefeito. Até lá, não, porque vocês não são. Até lá, vocês podem mudar como se muda da água para o vinho. Pediria até aos demais colegas que não ficassem discutindo esse assunto, porque não vai chegar a lugar nenhum. Não tem porquê, não há necessidade. Como eu disse, 2 vereadores discursaram aqui, tentando desligar a nossa imagem, 2 vereadores votarão contra e não vão chegar a lugar nenhum. Disputem, eu não pedi a parte a Vossa Excelência, não lhe darei a parte ao senhor e nem a ninguém. Apenas dizer aos senhores, disputem a eleição, ganhem a eleição, e aí sim. E primeiro se tornem candidatos a prefeito, porque por enquanto os senhores não são. Os senhores são pretendentes e que por enquanto não merecem o nosso respeito como candidato a prefeito. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Ainda em discussão o decreto legislativo 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. Antes de colocar esse decreto em votação, só quero dizer aqui ao público, à imprensa, aos internautas, que esse requerimento que chegou a esta casa já tem quase 90 dias. E como eu disse aos senhores vereadores,
Eu sou presidente do Legislativo, mas não sou dono da Casa Legislativa. Aqui nós legislamos com 21 vereadores. E eu respeito a opinião de cada um. Embora eu não concorde com a situação, mas não posso me omitir em corrigir alguns erros que aparecem a esta Casa de Leis. Não estou dizendo aqui que a época foi errado, mas o jurídico da época deixou de anexar alguns documentos ao processo. E esses documentos que deixaram de ser anexados, até porque tem que fechar o processo. Então, esse decreto legislativo, que na época deixou de ser, eu vou até mostrar aqui, porque eu estou vendo algumas pessoas sorrindo, e eu vou mostrar, eu quero até que a câmera filme aqui, porque a gente tem que ser bem transparente. Esse é o documento, na época, onde está grifado, aonde o ex-prefeito pediu o direito das provas periciais e da oitiva. E, na época, o jurídico desta casa achou que não deveria dar esse direito. Não estou dizendo que está correto, mas não podemos, às vezes, até incriminar uma pessoa e não dar o direito de defesa. Então, esse decreto aqui, muitos estão achando, é as contas do ex-prefeito. Não, não é as contas. Esse é o decreto legislativo que, dependendo da votação dos senhores vereadores, essa presidência vai abrir um prazo ao ex-prefeito para apresentar as provas que ele está pedindo aqui. E nesse prazo que vai apresentar, tanto podemos decretar, fazer um decreto dando positividade às contas, como também podemos dar um decreto negativando as contas. Então, nós aqui estamos hoje dando aqui o direito de defesa ao senhor ex-prefeito. Então, eu até poderia fazer isso até sozinho, mas aqui nós é uma Câmara Municipal e eu respeito a opinião de cada um dos senhores vereadores. Então, a decisão desse decreto é isso, é para que ele apresente as provas que ele diz que tem. E aí, a oitiva seria as pessoas na época que contrataram o show com as pessoas que venderam o show. E a Câmara, na época, o jurídico, não quis nem ouvir essas pessoas. E as provas periciais, como disse o vereador Miguel, que a comissão lá em Brasília não deu direito a Dilma. E ela ganhou na justiça o direito de apresentar a sua prova e a sua defesa. Então, eu acho que nós não podemos ser injustos de não deixar a pessoa se defender de um ato que ele disse que não fez. Então, ele que prove ao contrário, que não houve, que não fez. E eu não sou dono da Câmara Municipal, não vou estar aqui o resto da minha vida, e quem manda aqui é os vereadores da época e depois o povo, que é o nosso patrão. Então, não posso aqui tomar decisão sozinho, de acordo com como eu já disse. E nem tudo aqui que se fala aqui na tribuna, alguns vereadores falam e que é verdade. Na semana passada, o nobre vereador Saulo disse que nós votamos um projeto errado aqui, que passou por esta casa, que foi aquele projeto da demissão dos funcionários, e ele sempre cita a Procuradoria, que é a Procuradoria que tem que dar parecer. Eu até queria, não vou mostrar não, porque eu não vou sair da pauta, né, vereador Chico? Sou presidente, tenho que respeitar. Então, em votação, o decreto legislativo 3/2016, que torna nulo o decreto legislativo número 9/2013. A votação é nominal, quórum maioria absoluta. Peço à técnica que prepare o painel.
Quem aprova a nulidade, vota sim. Quem não concorda, vota não. Lembrando que o vereador Toninho não pode votar por ser irmão do ex-prefeito e o nosso regimento não permite que ele opine no processo. Toninho não votou, calma aí, deu só. O Carlinhos não foi, então são dois não. Você não quer votar? Você não quer votar, Carlinhos? Contra? Chu. Aqui. Aprovado o decreto com 16 votos. Aí vamos lá. Toninho que não votou, ausência do Júnior, voto contrário desses dois. Mas não fala que você não vota não. Mas não fala não. Então fala. Aprovado com 16 votos, com a ausência do vereador Júnior Munhoz, vereador Toninho, que não vota, com voto contrário do doutor Antônio e Saulo Góes, e a presidência que não vota. A Secretaria Legislativa para as providências cabíveis. Solicito a senhora secretária que proceda a matéria constante na ordem do dia. Moção de número 004/2016 dispõe sobre votos de louvor e aplauso à Corporação da Guarda Municipal de Barueri. Senhor presidente, apresentamos à mesa, ouvido o plenário nas formalidades regimentais, moção de louvor e aplauso ao GCM da Corporação da Guarda Municipal de Barueri pelo seu apoio desenvolvido junto ao desmoronamento na Avenida Chico Mendes, Parque Imperial, neste município. Que do liberado seja seus termos levado ao conhecimento do homenageado. Plenário, vereador Uagir Salles Nemes, 13 de junho de 2016. De autoria do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Tem aqui uma coisa que diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tinha as 3 moções.
Vereador Jânio. Senhor presidente. Só um minutinho. Se Vossa Excelência concordar, a gente lê as 3 Mas moções. É o que eu queria falar, senhor presidente. Isso. Eu gostaria de Vossa Excelência que sejam essas moções de autoria desse vereador, que são 6 moções no total, que seja colocado na pauta da ordem do dia para ser discutido e votado na próxima sessão legislativa. Não estou retirando, eu estou pedindo que seja colocado todas elas na próxima sessão legislativa. É por se encontrar muitos companheiros inscritos na explicação pessoal, senhor presidente. E esse vereador tem um assunto muito importante para ser discutido na explicação. Então, solicito de Vossa Excelência os bons trabalhos dessa casa, que sejam colocadas as minhas moções para ser discutido e votado na próxima sessão legislativa. Que são elas também de teor, de supra, importância a esse vereador e a esse legislativo. Obrigado, vereador Jânio. Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito a primeira secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a explicação pessoal.